Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dicionário Investidor, trazendo para vocês aqui as 7 perguntas que vocês colocaram no vídeo do domingo passado para responder nesse domingo. E essa é a série do Domingão. Vão ser sempre 7 perguntas aqui escolhidas, baixadas e respondidas para vocês. Mas só uma novidade, vai ser pelo menos 7 perguntas. Se tiver mais de 7 perguntas que eu entenda que são interessantes para passar e responder para vocês, vou trazer mais perguntas para vocês. Vamos lá, essas perguntas, já dá uma olhadinha? A primeira vem do Igor. O Igor diz: que tal um vídeo sobre o PLCR11 e o PORD11? Interessante. Poxa, é interessante mesmo seria fazer esse vídeo. Porém, eu resolvi responder a sua pergunta um pouquinho. Vamos começar sobre o PLCR? PLCR é um fundo com uma pegada mais high grade, de papel, um fundo de papel, aonde a gestora está administrando bem o seu portfólio, não tem problemas de inadimplência, não tem problemas de empresas pedindo recuperação judicial, não tem, e está indo muito bem. O PORD11 também é um fundo de papel e recentemente virou base 10, também está sem problemas, mas ele tem uma pegada um pouco mais arriscada. Ele tem alguns CRIs que são CRIs pulverizados, mas é aqueles CRIs pulverizados, high yields, mas não é aquele high yield que está investindo no empreendimento de resort, não, é um high yield pulverizado que está investindo em corporações, em apartamentos que estão sendo construídos, financiando esse tipo de obra. E normalmente o PORD11 eles investem em investimentos de obra pronta. Então as garantias são muito mais sólidas, se caso seja necessário. E hoje ele não está tendo nenhum problema. Vamos à próxima pergunta. A segunda pergunta aqui foi feita pelo Vinícius, e o Vinícius diz: RBVA tem muito tempo que já era para ter desdobrado. Concordo contigo. Já foi feita a consulta, foi aprovado pelos cotistas o desdobramento, mas ainda não desdobrou. Os caras estão surfando a boa fama para ganhar um trocado em cima do cotista. Eu não diria que é em cima do cotista não, tá? Mas eles estão surfando sim, isso aí. E até aí está no jogo. O problema é que quando concretizar as propostas, começarem a fazer besteira para desvalorizar o ativo e ganharem ainda mais com a especulação. Aí é outra história, tem gente que não gosta da Rio Bravo. E para encerrar, quanto BCFF11, irei fazer igual ao Kiko quando foi o MCHF11. Vou vender assim que chegar ao meu preço médio. Aí bora lá, só para explicar. Não foi assim, eu não vendi quando chegou ao meu preço. Meu preço médio era baixíssimo. Eu vendi quando chegou no VP. Por quê? O VP é a moeda de troca de um fundo para outro fundo. Se chegou no VP, eu já vendo agora e ponho meu lucro no bolso. Eu não preciso esperar a transação para receber em cotas do outro fundo em VP. No VP. Chegou no VP, eu vendi. Se não chegar no VP, aí eu esperaria a troca, porque aí eu sairia ganhando. Se o fundo BCFF11 vai ser vendido no VP para o BTHF11 e chegou no VP, eu já vendo no mercado aqui, eu não preciso esperar. Foi isso que eu fiz. Próxima pergunta, vamos lá. TVRI virando um urbano, estilo RBVA. Quais semelhanças e diferenças? Boa pergunta. Primeiro, RBVA era agências e começou a vender agências e comprar imóveis de varejo. Então, hoje eu já diria que eles já são 50% cada um, e agora o RBVA quer botar imóveis educacionais. O antigo BBPO, que hoje é o TVRI 11, tem imóveis de agências que vão vender, e aqueles também que o Banco do Brasil não renovou, eles vão tentar alugar para, já que são bem localizadas, locar para empresas de varejo. Qual a diferença deles? Os imóveis do BBPO, que hoje é TVRI 11, são melhores. Melhores e comprados há muito mais tempo do que o RBVA comprou as suas agências. E como a gente sabe, no decorrer do tempo, o imóvel se valoriza. Então, se eles forem vender hoje as suas agências,
o lucro é maior, vai gerar mais rentabilidade de imediato nos proventos. Então, até agora venderam poucas, se eu não me engano, uma foi concretizada apenas, mas vai gerar, mais vão vender mais, já tem memorandos de intenções de outras, mas vai gerar bastante lucro para o cotista, que aí é distribuído no decorrer do semestre. Por que vai gerar muito lucro? Poxa, um imóvel de 15 anos atrás, hoje ele está valendo muito mais. Eu digo para esse apartamento aqui eu comprei por 180 mil, e esse era o preço de mercado na época, hoje o pessoal está vendendo por 320 mil. Se acompanhou a inflação ou não, eu não fiz essas contas. Mas ao pé da letra, se vendesse hoje, era 140 mil de lucro. Muita coisa. Então, ele pode vender e botar esse lucro todo no bolso do cotista. Aí isso é interessante no TV RI11. Próxima pergunta, vamos lá. Próxima pergunta. A anterior foi do Ronaldo, agora é do Anderson, o Diego Anderson. Bom dia, gostei do quadro. Até para quem não consegue fazer a pergunta em live, tem a chance de ser respondida depois, ainda mais se a pergunta foi extensa. Em relação às cotas que sumir, também o fundo pode ter sido absorvido? Gente, isso aqui acontece mesmo, porque às vezes você não acompanha muito o mercado. Isso já vi várias vezes. Já vi, a pessoa não acompanha muito o mercado, ele compra cotas e esquece que comprou essas cotas. Aí depois que ele vai lá e entra na corretora e olha lá, ué, cadê as cotas do meu MCHF que estavam aqui? Sumiu, que roubalheira, sumiram minhas cotas. Aí, mas na verdade, houve toda aquela transação que as cotas do MCHF foram absorvidas pelo MCHY11 e etc. Já aconteceu também de pessoas falarem assim, igual eu estava citando agora há pouco, TVRI, que antes era BBPO. Teve pessoas que mandaram perguntas para mim, minhas cotas do BBPO sumiram. Não, o fundo só trocou de ticker, então também isso pode acontecer. Então, quando sumir cotas, tem que dar uma olhada também no histórico de notícias do fundo para ver se não foi simplesmente ele foi absorvido ou mudou de ticker ou algo parecido. Boa pergunta, boa colocação, meu amigo. Próxima pergunta, bora lá. Feita agora pelo Manhã News com Mauro Elias. Eu lembro que é um canal, é um outro canal que também traz informações diárias. Ele já fez outras perguntas antes. Kiko, poderia fazer um vídeo com todos os problemas que um fundo imobiliário pode ter, falar sobre as taxas de gestão, no quanto isso impacta no rendimento e por que as emissões impedem o valor da cota se valorizarem muito? Poxa, é bastante coisa e isso é para fazer um vídeo mesmo. Só para responder a sua pergunta, fica muito difícil, mas eu vou fazer esse vídeo sim, mas eu já vou trazer alguns pontos sobre isso aqui. Todos os problemas que um fundo imobiliário pode ter, aí a gente tem que fechar em tipo por tipo. Cada tipo que o problema tem. Aí seria um vídeo específico só para isso, e eu ainda nem sei se eu consigo fazer tudo num vídeo só. Eu estou elaborando um curso e um livro de fundos de investimentos imobiliários, aonde quando ficar pronto, vai ter esse tipo de coisa, mas vai ser bem extenso. Realmente a pessoa tem que estar sentada e querer aprender para ver. Não vai ser um vídeo que vai trazer muitas views, porque a galera não gosta muito de filme de coisa longa. Mas sobre as taxas de gestão impactar os rendimentos, muito bem observado. Essa vez aí o pessoal estava falando assim, poxa, o HGRU está pagando taxa de performance maior do que o Tigar 11. Verdade, verdade mesmo. Só que o Tigar 11, a taxa de gestão, o benchmark dele é o CDI e do HGRU é o IPCA. Dessa vez o CDI está alto, então a taxa de performance do Tigar foi baixa. O IPCA está baixo, a taxa de... Então até isso a gente tem que prestar atenção para saber quem é um benchmark. E fundo de tijolo pagar taxa de performance é esquisito, mas tem no HGRU. E para encerrar, por que as emissões impedem o valor da cota de se valorizar? É porque é fundo. Fundo de investimento não foi feito para valorizar.
Quando é situação de emissão, isso serve para FIAGRO, serve para FIINFRA, serve também para fundo imobiliário. Eles não foram feitos para ter valorização, eles foram feitos para pagar dividendos. Eles foram feitos para isso. Ah, Kiko, mas se a gente olhar o histórico do HGLG, ele tem uma valorização de 50%. 50% em 12 anos. É muito pouco. Olha nesses mesmos 12 anos as ações do Itaú. Então é muito pouco. Então não é feito para ter valorização, porque na hora que está valorizando, se desprendendo do valor patrimonial, a emissão lança-se uma emissão, volta o preço e assim vai. Então quem investe em fundos é para não ter ganho de capital, é para saber que você vai ganhar dividendos. Vamos lá para a próxima pergunta. Temos agora a Alexandra para poder representar as mulheres aqui, né? Boa tarde a todos. Para mim hoje é bom dia agora, né? Foi domingo passado. Tenho na carteira HSLG e ele está caindo. Tem alguma coisa acontecendo? Já olhei o relatório e, na minha visão, nada demais. E a sua visão está correta. A sua visão está correta. Não tem nada demais. Inclusive, essa semana o HSLG subiu. Essa semana ele subiu, provavelmente já porque... Ah, Kiko, mas ele tem um inquilino lá que está inadimplente, que tá com dificuldade financeira, vai abrir recuperação judicial. Mas o imóvel é bom. Fundo de tijolo é diferente de fundo de papel. Fundo de papel, se você tem um devedor que está inadimplente, que está com dificuldades financeiras, você não só perde o rendimento, quando você perde todo o seu dinheiro investido. Fundo de tijolo, se você tem um inquilino que está inadimplente, você perde só o aluguel. Você continua com o seu dinheiro investido, que foi o imóvel. Então sai o inquilino, coloca outro inquilino e segue o barco. Então não tem nada demais com o HSLG do que o normal de você ter imóveis e inquilinos e assim vai. Então tá tudo normal. Se eu não me engano, eles têm 5 imóveis, aí a exposição a um inquilino que pediu recuperação judicial, por isso que teve essa queda. Mas nada que seja tão preocupante assim para sair vendendo igual a galera está vendendo por aí. Mais uma pergunta e para a gente encerrar... Ah não, não é para encerrar não, tem mais. Kiko, você acredita que compensa investir no MXRF11 mesmo com a atual correção e as constantes emissões? Constantes emissões é interessante você abordar isso, mas o MXRF11 ele faz uma emissão a cada 6 meses. Isso aí você pode olhar historicamente falando, tá? Teve momentos que não fez, mas ele faz emissão uma a cada 6 meses. Toda emissão é consultada os cotistas antes para serem aprovados. Agora, se vale a pena ou não vale a pena, aí é um problema que tem que ser decidido por cada um dos investidores. Você sabe que eu não posso fazer essa indicação. Mas quando a gente olha para o resultado do MXRF11, quem comprou no VP, perto do VP, não está reclamando. Está dando ótimos resultados. Agora, quem comprou 10,40, 10,50, chegou a R$ 11, e comprou nesses valores, hoje vai estar reclamando, mas estava muito longe do valor patrimonial. É aquela história de comprar fundo de papel com ágio. Tem que evitar fazer isso o máximo possível, porque ele lança uma emissão e volta para o valor patrimonial. Então, ou talvez o erro tenha sido mais da estratégia do comprador, do cotista, de ter comprado caro demais, do que do fundo imobiliário. Para mim, o fundo imobiliário continua na mesma que ele estava antes, indo bem. Mais uma pergunta aqui, segunda página, nós temos o Leandro. Leandro, boa noite, Kiko. Em relação aos fiagros, e vamos lá, pessoal, fiagro é fiagro. Não é FI e agro, tem só um I e é tudo junto. Em relação aos fiagros estarem descontados, tu acha que é oportunidade ou apenas o mercado precificando a questão do risco atrelado a eles? Sim, é exatamente isso. O mercado está precificando o risco atrelado a eles. Toda vez que alguém está caindo demais, aí o HCTR11, é o mercado está dizendo que só vale isso.
Para correr o risco, só vale a pena pagar isso. Então, para os fiagros hoje que estão caindo, que estão abaixo do seu valor patrimonial, muitos, é porque o mercado está dizendo, para correr esse risco, só vale a pena pagar isso. O mercado sempre precifica o risco. Agora, com essa alta do dólar, os produtores rurais lucram muito com isso. E ainda mais os grandes produtores rurais, que são esses que são contemplados mais com o financeiro pego entregue pelos fiagros. Essa alta do dólar pode, de repente, o pessoal diminuir esse risco e a gente ter novamente valorização dos fiagros. Mas vamos esperar, isso não é imediato, isso é de pouco em pouco que vai acontecendo. Próxima pergunta, vamos lá. Com a subscrição do BODB11, se captar o valor total, você acredita na diluição do RGRA11, MEZP11, SGAB11 deverá cair para quanto? Olha, cair para quanto eu não calculei, mas olha, pode a própria gestora optar por botar mais uma grana nessas debêntures. Para quem não sabe, esse sticker que ele colocou aqui são debêntures que o BODB11 investe. Aí, ele pode colocar mais financeiro nessas debêntures, porém eu acho que ele vai diversificar, como ele fez nas últimas emissões. Então, ele fazendo uma diversificação, o fundo fica mais seguro. Diluindo isso aí para baixo de 10%, ficaria muito bom. E essa emissão está muito grande. Se ele conseguir captar tudo, vai dar uma diluída boa. E com isso, o BODB vai ficar mais diversificado. Eu estava respondendo uma dúvida de outra pessoa. Falei, não, o BODB ele é pouco diversificado, mas a gestão faz um trabalho tão bom, tão transparente, que dilui esse risco, porque eles conversam muito bem e dão aula nos relatórios, né? O pessoal da Bocaina. É realmente muito bom o que eles fazem. Lembrando que eu não estou indicando investimento para ninguém, estou falando só minha impressão sobre a própria gestão. Próxima pergunta. Se não fizermos nada com essa alteração do BCFF11 e for aprovado, o que mudará? Vamos lá, o que vai mudar é que o BCFF11 vai ser liquidado. Mas você vai ficar sem dinheiro? Não, você não vai ficar sem dinheiro. Você vai receber o valor patrimonial dele em cotas do BTHF11. Se você não fizer nada, porque você vai receber o BTHF11 mais um pouco de dinheiro. Não é cota 1 por 1, porque o BTHF11 tem um valor patrimonial mais alto que o BCHF. Então vai ter um fator de conversão, de transformação. E um pouco de dinheiro. Como está vendendo o BCHF e adquirindo o BTHF11, você vai estar vendendo o seu BCFF11. Então você tem que informar o preço médio para que calcule o imposto de renda que vai ser retido na fonte. Já pelo administrador, a gente não precisa pagar DAF. Mas se você não fez nada, esse imposto de renda retido na fonte vai ser maior do que realmente era para ser. Ou, de repente, você nem tinha que pagar imposto de renda porque você está com prejuízo e acaba pagando imposto de renda. Então, o ideal mesmo é o seguinte, quando sair, se aprovado isso em Assembleia Geral Extraordinária, o ideal é você entrar lá no site do BTG e digitar o seu preço médio. Só isso, pronto. Esse é o ideal. E esperar a transação. O que vai acontecer? Próxima pergunta. Eu tenho cotas do RBVA e cotas do RBED. Estou com um bom lucro no RBED. Devo vender ou aguardar o desfecho da incorporação dos fundos? Maria Júlia. Maria Júlia, ótima pergunta, mas eu não posso dizer de maneira nenhuma para você venda ou compra. A questão é, hoje o RBED11 dá um resultado melhor do que o RBVA. Então, quando você vê os dois fundos falando que vão se juntar, você tem um cara que na verdade, o RBVA vai comprar os ativos do RBED com cotas e vai entregar as cotas, e o RBED vai ser liquidado e vai entregar as cotas para os seus cotistas. Vai usar como referência o valor patrimonial por cota. O RBED, hoje, o valor patrimonial por cota dele, aliás, o PVP dele,
do RBAD está abaixo de 1. Está abaixo de 1, mas pouca coisa abaixo de 1. Ele está 5% abaixo. Está o PVP 0,95. Então, quando você for receber o VP, você vai receber em cotas do RBVA um 5% de lucro. Caso você venda agora RBAD 11, você não vai receber isso a mais. Porém, pode acontecer que as cotas do RBVA que você vai receber no VP, o RBVA também fique abaixo do seu valor patrimonial, que atualmente ele está exatamente no preço de mercado no seu valor patrimonial, ele fique abaixo dos 5%. Então, você não ter vendido o RBAD vai ficar na mesma. Então, a decisão que você tem que fazer é olhando. É interessante eu vender e aumentar minha e não aumentar minha posição no RBVA, ou é interessante eu fazer nada e deixar o negócio encerrar para poder ir lá para poder aumentar minha posição lá. Tá. Então eu vou te falar o que eu faria. Você está com o lucro do RBAD. Se eu tivesse com o lucro do RBAD, estava vendo que vai acontecer, foi aprovado isso, foi aprovado, vai acontecer a transição de um para o outro. Ainda não foi aprovado, estou dizendo. No momento que foi aprovado, eu tenho prejuízo anteriores. Eu venderia no mercado, o lucro eu ia abater de prejuízo que eu tenho anterior e o dinheiro eu ia usar para aportar em outro fundo imobiliário, não no RBVA. Por que eu faria isso? Porque eu tenho prejuízos anteriores. Se eu deixar que o administrador faça a venda, eu vou pagar imposto de renda sobre o meu lucro. Aí meu lucro vai ser diminuído, essa vantagem que eu tenho de 5% do PVP não vai servir de nada porque eu vou estar pagando imposto de renda. Então, mesmo tendo prejuízo. Porque quando é retido pelo administrador, não importa se você tem prejuízo no passado, o administrador vai reter o seu lucro. Então é melhor mesmo vender no mercado e você fazer o abatimento de prejuízo do seu lucro de prejuízos passados, e aí você não paga imposto. Essa seria a minha colocação. Pessoal, fechamos aqui todas as perguntas, um total de perguntas, vamos dizer assim, maior do que estava previsto para a gente, né? Eu falei que era na capa do vídeo, né? São 7 essa série, né? Mas a gente fez aqui 11, 12 perguntas sendo respondidas para vocês. Vou tentar colocar a minutagem aqui, já que o vídeo ficou bem longo, mas todo domingo vai ter isso aí. Coloca aqui embaixo as dúvidas para o domingo que vem. É lógico que 12 já deu esse tanto aqui. Acho que a gente vai responder sempre, no mínimo, 7 perguntas para vocês, todo domingo. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!